Então vamos pedir que a ação, a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos instrua com a sua sabedoria, com a sua ciência. E uma vez compreendida essa palavra, possamos fazer todo o esforço no dia de hoje de colocá-la em prática. Amém? Nós estamos numa semana muito especial. Semana que vem já é um tempo de advento, né? A gente vai entender a dinâmica desse tempo e as leituras já começam a fazer de uma novidade, né? Haverá o tempo da colheita, a primeira leitura, né? E Jesus fala da destruição do templo, enfim, destruir para reconstruir algo novo, né? Então, um tempo da vigilância, um tempo da espera, da grande expectativa do Senhor que vem. Veio a primeira vez, mas também veio uma segunda vez. Mas a gente está vivendo essa semana muito especial, porque é a semana que nós estamos celebrando a grande festa de Jesus, Rei do Universo. Jesus, Rei do Universo. E o reino de Deus, né, o reino de Deus pregado por Jesus, né, já é uma proposta que já nasce desde o Antigo Testamento. Do livro do Gênesis ao Apocalipse, fala desse reino de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, fala desse reino. E Jesus veio anunciar e pregar esse reino de Deus. É um reino de amor, de justiça, um reino diferente de tudo que a gente possa ter e imaginar. É o reino de Deus. E a proposta que Jesus nos traz desse reino é muito interessante. A gente viu no domingo que Davi foi coroado rei, a segunda leitura falava, né, que dos Colossenses, Cristo é o rei, Jesus é a figura central desse reino de Deus, e a leitura trouxe justamente o evangelho da crucificação de Jesus. Jesus é pregado entre dois ladrões. E aí está toda a dinâmica do reino que a gente precisa entender o que significa isso para a gente viver bem essa semana. A festa de Cristo Rei não foi só domingo, não. Ela perpassa. E é muito interessante a gente perceber essa dinâmica desse reino de Deus. Jesus, o centro da história. E olha que interessante, Jesus, ele foi, muitas vezes a gente entende como um reino triunfal. A gente participa e vê muitos filmes, enfim, onde sempre o final do filme é uma vitória, numa grande batalha, enfim, sempre a vitória do mocinho, a vitória dessas batalhas. E a gente viu que a história de Jesus foi totalmente diferente. A história final de Jesus não foi essa história de triunfo. O evangelho de domingo passado, e a gente está vivendo essa dinâmica essa semana, bem que poderia ser Jesus, por exemplo, caminhando sobre as águas. Bem que poderia ser Jesus, ele curando alguma pessoa. Ou seja, era um momento de triunfo, de glória, mas não foi esse. Foi o momento da paixão. Jesus, ele é pregado fora da cidade, conduzido fora da cidade. Porque para a cidade era uma vergonha. E Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E Jesus estava no meio. Estar no meio na hora da crucificação, talvez você não perceba isso, mas estar no meio diante de dois ladrões, dois crucificados, significa que aquele que estava no meio estava sofrendo o pior castigo. Era o principal condenado, digamos assim, naquele dia. E era assim que Jesus faz. Era assim que Jesus estava, sofrendo injustamente essa situação do reino de Deus. E o reino de Deus, para a gente perceber, duas palavrinhas fundamentais que eu gostaria que você guardasse. O reino de Deus é algo que já está, mas ainda não. O está e o ainda não. Como é que é isso, Frei? É fácil entender. Por exemplo, quando fomos batizados, todos nós fazemos parte do reino de Deus. No batismo nós já somos inseridos nesse reino de Deus. E a gente vai crescendo nessa dinâmica e o reino tem que crescer dentro de cada um de nós. E aí a gente cresce e se compromete com as coisas de Deus. E aí a gente se envolve numa pastoral, por exemplo, vai na igreja, se envolve na pastoral da música, dos ministros, dos leitores, enfim, a gente dá catequese, a gente se envolve numa comunidade, se envolve numa igreja, e aí a gente começa a perceber as coisas lindas que isso representa, os frutos lindos que isso traz. Isso o reino de Deus está presente ali? Claro que está presente. Mas completo? Ainda não. Por quê? Porque de repente no relacionamento a gente começa a perceber, o fulano é assim, ele já não vive na coerência, ele fala mal, ele faz intriga, é isso, aquilo. Aí eu pergunto, o reino de Deus está ali? Está. Mas está completo? Ainda não. A plenitude só na eternidade. Outra coisa, por exemplo, dentro de casa.
De repente a gente vive em nossas casas, situações do dia a dia em nossas casas. A gente vive essa realidade, está tudo bem, a família unida, a família junta lá, enfim. Mas de repente acontece uma situação dentro de casa que atrapalha tudo. De repente alguém entra no mundo da bebida, ou uma separação, uma confusão, uma intriga. Aí eu pergunto, o reino de Deus está naquela família? Está. De maneira completa? Ainda não. Temos que trabalhar para fazer esse reino acontecer. E de quem que a gente pega isso? De Jesus Cristo. Olha o que disse hoje a primeira leitura. O tempo da colheita. O tempo de colocar a foice. O tempo de... A seara já está completa. Vêm os anjos de Deus, já com as suas foices nas mãos, para começar o processo de limpeza, de purificação. É o tempo da graça. É o tempo da vitória de Deus. É o tempo do triunfo de Deus, que é diferente. Jesus no alto da cruz, o triunfo de Deus, não é diferente dos reis que a gente está acostumado a ver, de glória, de louros. O triunfo de Deus está na cruz de Jesus. Não na soberba, não na arrogância, não na vaidade, não na fama, não na glória, mas na humildade. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um começou a rir de Jesus, o outro disse uma palavra fundamental. Ah, se nós pudéssemos dizer essa palavra daquele outro que foi crucificado com Jesus. Os dois tiveram motivos para estar ali. Um disse, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim, quando começares a reinar. Que bonito, que prece, que intimidade que aquele ladrão, dizem que é bom ladrão. Não existe bom ladrão, né? Não existe bom ladrão. Mas ele aproveitou aquele momento ali, para pedir a graça de Deus. Ele foi tocado pela graça de Deus. Senhor, lembra-te de mim, quando começares a reinar. Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque a mãozinha no teu coração agora. Vamos pedir que o Senhor nos lembre de cada um de nós. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por essas leituras. Nós estamos vivendo nessa semana a dinâmica do reino. Queremos entender a profundidade desse reino do qual fazemos parte. Do reino, Senhor, que nós experimentamos o sabor das vitórias, das alegrias aqui. Cada vez que a gente promove o bem, cada vez que a gente se compromete, cada vez que a gente lança a semente do bem na terra, estamos fazendo e proporcionando que esse reino cresça a partir do coração. Mas os nossos relacionamentos também são marcados pelo pecado, pela diferença, pelo erro, pela mentira, difamação, inveja, ciúme. Isso vai manchando esse reino de Deus. Por isso que ele está presente, sim, o reino está presente, e a gente tem que perceber essa presença e potencializar essa presença do reino de Deus em nosso meio. E separar, como a primeira leitura estava nos dizendo ainda, está na hora de começar a colocar a foice em nosso coração, para separar o joio, para separar as mentiras, as intrigas, o ciúme, a inveja, a maledicência, o erro, o pecado, para que o trigo novo apareça. É esse o reino que nós queremos que apareça, o reino de Deus, de Jesus, do amor, da entrega incondicional. Olha o exemplo de Santa Cecília, entregou a sua vida, mas não renunciou à fé. É esse reino da verdade, do amor que nós queremos viver a cada dia. Então, Senhor, nos ajude com Teu Espírito Santo hoje, aqui agora, nesse dia em especial, a colocar a foice, a cortar o mal pela raiz em nossos corações. Jesus condenou hoje na primeira leitura, na segunda leitura que é o Evangelho, o templo que foi destruído, pedras, belíssimas pedras, ofertas votivas, ou seja, a aparência. Um dia ele foi destruído, como também Jesus não quer isso em nosso coração. Não quer aparência, mas Ele quer a essência. Ele quer conteúdo. Ele não quer somente a superficialidade, Ele quer o conteúdo do nosso coração. Que ao abrir a porta do coração para Jesus, Ele possa ver conteúdo, crescimento, raiz, espiritualidade, fé, amor, caridade, perdão. Perdão e não acúmulo de pecado. Senhor, nós queremos também dizer hoje, aquilo que aquele ladrão também disse. Lembra-te de mim, Senhor. Não esqueça de mim. Eu quero que você agora converse com Jesus um pouquinho. E diga para Jesus exatamente isso. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de minha situação. Lembra-se, Senhor. Lembre de minha casa.
dessa situação pela qual eu estou passando, de enfermidade, de dor, de sofrimento, de perseguição. Lembra-te, Senhor, de mim, da minha vida, da minha história. Mas acima de tudo, peça a Jesus hoje essa graça de você fazer parte desse reino, um reino de amor, um reino com o coração purificado, não na aparência, mas na essência, um reino de um coração livre, adorador, que se coloca a serviço, que não tem medo de testemunhar a fé, que não busca os triunfos desta vida, que não busca os poderes, famas e glórias dessa vida, mas um reino do serviço, um reino dos amigos de Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu amigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de fazer-nos entender que reino que o Senhor quer para nós, para a nossa vida no dia a dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.